Vamos então começar a nossa devocional de hoje. Né? A graça e a paz para todos, boa noite a todos que já estão aqui conosco. Então vamos orar, louvar, ler a palavra e refletir sobre ela. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, muito obrigado por mais uma oportunidade para juntos refletirmos sobre a Tua palavra, juntos louvarmos o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, e nos dirige neste momento, que Tu estejas nos conduzindo em tudo. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, para quem não dê boa noite, a graça e a paz de Cristo. Vamos cantar duas canções. Uma delas é a... Cadê, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A sugestão do nosso irmão Reverendo Jonathan. E a outra é uma música bem antiga nossa, lá dos tempos remotos, que é Rende Graças ao Senhor, que é o Salmo 136. Vamos começar cantando o Salmo 136. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Eu acho que essa canção poucos conheciam, né? O pessoal do Covid-19 para cá não conhecia bem essa música. A outra é Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo
nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tchau. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos concluir a carta, né? Capítulo 4 é o último, uma pequena carta. Filipenses 4, vamos ver os versos 14 a 23, 14 até o final. Filipenses, capítulo 4, do verso 14 até o final. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, suplicamos a iluminação do Teu Espírito para entender o que acabamos de ler, ver, Senhor, a gratidão do apóstolo diante da ajuda recebida e também o carinho daquela igreja para com ele, que isso sirva de exemplo para todos nós. Nós te suplicamos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos desde o começo, Filipenses, uma pequena carta, conhecida como a Carta da Alegria. Paulo estava preso em Roma, prestes, aguardando a sentença do imperador Nero. E, muito embora tivesse esperança, orasse ele, a igreja, pela libertação, ele estava pronto, tanto para oferecer a sua vida como oferta pela vida, como pela morte. E orienta a igreja, dá as devidas recomendações, mostra que a igreja é a coroa dele, a alegria dele, se alegra com todos eles e exorta a igreja para que permaneça na unidade, né? Havia problemas, ele cita as duas irmãs que estavam com dificuldades no relacionamento e ele pede, olha, sigamos o exemplo de Cristo, primeiramente, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. E também sigam o meu exemplo, que eu tenho dado para vocês, porque eu também sou imitador de Cristo. E aqui, já no final, então, eles mostram, né? A gente viu, sábado passado, e ele disse, você está vivendo de qualquer situação, tanto na fartura como na necessidade. E aqui ele passa, então, e ele diz, né? Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não nesse contexto que a teologia da prosperidade coloca como sendo o versículo que nos diz que a gente pode ter tudo que a gente quiser. Não. É que a gente pode estar pronto para suportar todas as adversidades. É isso que o Paulo está dizendo ali. E aqui, continuando então, ele chega no verso 14 e diz, vocês fizeram bem em associar-se comigo nas minhas tribulações. O donativo era sinal de que a igreja acompanhava a situação do apóstolo Paulo. Numa época em que não havia redes sociais, numa época em que não havia facilidade de comunicação, a igreja
procurava, dentro do possível, saber como Paulo estava e se associou com ele nas necessidades. Os versos 15 e 14, ele mostra que, desde que partiu da Macedônia, nenhuma igreja havia se associado com ele quanto ao dar e receber, e somente a igreja de Filipos. Isso é uma coisa muito marcante, né? Eu imagino Paulo, o trabalho dele, missionário, sem contar com a ajuda da maior parte das igrejas. Na maior parte, não. Ele diz aqui que só eles realmente se associaram, que mandaram para a Tessalônica não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as necessidades dele. E agora tinham mandado para Roma também. Veja a diferença. Vamos salientar mais uma vez a diferença entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Paulo amava a igreja de Corinto. Ele fala lá, meus amados irmãos, né, algumas vezes, mas era uma coisa diferente em relação a Filipos, né? Filipos se preocupava com Paulo. Paulo diz que é a minha alegria, a minha coroa. E a gente vai ver aqui que ele não vivia procurando, né, os donativos, nem a ajuda, mas ficava feliz quando chegava. Por 2 motivos. Um, porque ele precisava. E o outro motivo a gente vai ver no verso seguinte, que ele vai no verso 17, né? Mas ainda sobre os versos 15 e 16, fazendo a comparação da igreja de Corinto com a de Filipe, quando ele escreve a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 11, verso 9, ele diz o seguinte: estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, ou seja, a igreja de Filipos, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Veja, o que é que ele está dizendo aqui? Eu nem pedi, não quis a oferta de vocês, coríntios. Porque é um certo ranço, né, de várias partes da igreja para com o apóstolo. Não reconheciam Paulo, brigavam com ele, e Paulo não tinha a alegria que ele tinha para com os filipenses em relação a Corinto. E aqui, na segunda carta, capítulo 11, verso 9, ele deixa isso claro, né? Não me fiz pesado para vocês, não me sentia bem, como se ele dissesse isso. E me guardei de pedir qualquer coisa. Mas os irmãos, quando vieram na Macedônia, Filipos, fica na Macedônia, eles vieram e trouxeram o suficiente para mim. Aí no verso 17, ele mostra realmente a grande alegria do fato de ter recebido a oferta. Ele precisava, foi bom, mas veja o que ele diz no verso 17: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos o seguinte: olha, a gente quando dá, a gente é feliz, a gente recebe de volta. Mateus 5,7, Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que se compadecem dos outros e ajudam os outros, porque eles serão ajudados. Se não neste mundo, mas pelo nosso Pai Celeste. Quando Paulo escreve também aos próprios Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, verso 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus fica, digamos, indiferente ou triste com quem dá com tristeza. Mas Deus reprova quem não dá nada, né? Então, entre não dar nada e dar com tristeza, é melhor dar com tristeza, porque pelo menos supre as necessidades da igreja, do missionário, da obra de Deus. Agora, por que não dar com alegria? Por que não dar realmente sabendo que aquilo que eu estou dando é tão somente fruto daquilo que Deus me deu? E o próprio Paulo, quando ele chama os presbíteros da igreja de Filipos, né, da igreja de Éfeso, para conversar com eles na despedida, lá em Atos 20 e 35, ele diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus.
Veja, o que Paulo vai citar aqui não está nos evangelhos, mas ele cita porque ele sabia que Jesus disse isso. O que é que Jesus disse? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você se alegra em poder dar? Você se alegra em ter como dar alguma coisa? Mesmo que seja pouco. A alegria, às vezes, de quem recebe está muito mais na forma como recebe do que na quantidade do que recebe. Ah, se a gente, dentro daquilo que a gente pode, se esforça para dar alguma coisa a quem precisa, aquela pessoa que recebe, muitas vezes percebe, né? E reconhece o esforço que foi feito. A gente precisa, então, saber que precisamos nos acostumar, precisamos nos policiar, precisamos realmente colocar dentro das metas da nossa vida, ser misericordioso e saber dar. E aí Paulo chega no verso 18 e diz: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte. O que foi que eles mandaram? A gente não sabe exatamente, né? Já cogitou aqui, pode ter sido dinheiro, pode ter sido alimento, pode ter sido roupa, pode alguma coisa ter acontecido. Nós precisamos, então, saber que as necessidades são diversas e as pessoas precisam, e a gente tem que estar atento a isso. E ele diz uma coisa importante aí no final do verso 18. Como é que isso chegou para ele? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a quem? A Deus. Quando a gente dá realmente, contribui, auxilia a obra do Senhor, o trabalho missionário, um missionário especificamente, isto é oferta ao Senhor, sobe como aroma suave ao Senhor. A gente, então, na nossa igreja, que é uma igreja que zela, né, pela seriedade em todos os aspectos, inclusive financeira, nós estamos sempre tomando cuidado para que aquilo que é ofertado, dizimado pela igreja, siga para o que foi devidamente acertado pelo conselho e a igreja toma conhecimento todo ano. E aí ele vai concluindo, chegando ao fim da sua carta. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como a gente já tinha dito, a igreja de Filipos não era uma igreja rica, não é uma igreja abastada, eles davam do pouco que tinham. E ele diz, olha, o meu Deus, né, o meu Deus, e é o deles também, ele vai falar aqui, vai suprir as necessidades, não tenham medo. Quando a gente realmente se dispõe a colaborar com a obra do Senhor, Deus ele vai suprir tudo aquilo que nós, então, precisamos, certo? E aí ele chega e diz, né, vai caminhando já para a bênção. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória de Deus é o objetivo de todos nós. Precisamos, né? Nós existimos para glorificar a Deus. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todo mundo está com Paulo lá em Roma, estava mandando saudações. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Esses da casa de César, quem seriam esses da casa de César? Possivelmente cristãos que haviam se convertido anteriormente, lá em Roma, e que não é que fosse da família de César, mas que trabalhavam, que chama serviço do imperador, né? Aqueles que estavam a serviço do imperador. Então, todos estavam mandando saudações. E ele termina, o último versículo da carta, palavras são: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça de Cristo, né? O favor de Cristo, aquilo que Cristo faz por nós, mesmo quando nós não merecemos nada. Que tudo isso esteja conosco. Então, Paulo se dirige a essa igreja com gratidão, com alegria, exortando, aconselhando, né? Dando as devidas puxadas de orelha, e é grato a ela. E termina com este registro de gratidão pela ajuda material que a igreja tinha passado para eles.
Então, como nós já vínhamos falando, porque esse assunto Paulo praticamente repete aqui, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor e que precisam de ajuda. Esses dias que estamos vivendo, dia de dificuldades, né? Precisamos nos organizar, precisamos nos colocar à disposição, fazer esforço, procurar ver quem está precisando de alguma coisa e, na medida do possível, suprir. Informar, né, a liderança da igreja sobre isso. Nós estamos todo dia aqui falando, se você está precisando de alguma coisa, fale comigo, fale com o presbítero, fale com o diácono, para que nós possamos ver que tipo de coisa é, a ajuda que podemos dar e, assim, suprirmos as necessidades uns dos outros. Então, que essa seja a nossa meta. E também, é claro, né, aqui Paulo estava falando especificamente de ajuda mesmo, material, mas não nos esqueçamos que existem vários tipos de necessidades e vários tipos de ajudas que podemos dar, né? O orar uns pelos outros, o dizer que está orando, o se comunicar uns com os outros, procurar estabelecer contatos nesses dias que estamos separados fisicamente, mas que a gente vá superando tudo isso e realmente sendo bênção uns para com os outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque vemos o apóstolo agradecido pelas ajudas recebidas, vemos uma igreja atenta, Senhor, às suas necessidades. Vemos, Senhor, uma cordialidade entre eles, saudações e recomendações e pedindo a bênção de Deus sobre aquela igreja. Da mesma forma que nós possamos fazer o mesmo hoje, Senhor, que possamos nos incomodar com as necessidades uns dos outros, quer sejam materiais, espirituais, emocionais, e compartilhemos, Senhor, uns com os outros, superando as limitações e as dificuldades que temos tido. Ajuda-nos nesse propósito. Pedimos, Senhor, por Maruca e sua família, conforte os corações, também por Jadson, Senhor, conforta o coração dele, pelo falecimento da sua avó, abençoa a sua vida espiritual. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoes o nosso presidente, os nossos governantes, o governador do nosso estado, os prefeitos aqui da região metropolitana e todas as autoridades em todo o país e em todo o mundo. Te pedimos mais uma vez pelos profissionais da área de saúde, capacita-os da força, sabedoria, para que possam continuar, Senhor, esse trabalho tão importante que é cuidar da população enferma. Ajuda-nos a superar tudo isso, Senhor. Ajuda-nos a saber lidar com a presente situação. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.